meus irmãos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Adriano e quero trazer para vocês hoje aqui um tema muito interessante que eu não quis comentar durante esses dias passados devido a inúmeros casos como esse que a gente acompanha sempre acontece muito no Brasil, acontece muito fora do Brasil. E eu já venho aqui advertindo aos meus irmãos, tanto também como os amigos, as pessoas que são próximas a mim, acerca dessas coisas que acontecem. Trata-se de falsas profecias. Eu vou ler daqui a pouco um artigo que eu li no Diário de Notícias, que falam dessas diversas profecias, falsas profecias que foram mencionadas aí durante os séculos. São muitas delas. E eu vou aqui mencionar algumas delas. A questão do fim dos tempos, né? A questão do fim do mundo, que muitas, para quem não sabe, muitas profecias foram profetizadas ou falsamente profetizadas por falsos profetas que disseram e deram uma data para que o mundo se acabasse. Então, olha, uma das maiores conhecidas, diz a revista norte-americana, é a de William Miller. Em 1840, ele começou a dizer que o mundo ia acabar e Cristo regressaria, prevendo um grande incêndio entre março, no dia 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, ou seja, um ano. Quando a data passou, disse afinal que era até outubro. Enfim, isso não aconteceu, o fim nunca chegou, mas este homem conseguiu formar seguidores que hoje é conhecido aí como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Essa também não é a primeira vez que Carpin erra a previsão. Antes tinha estabelecido a data do fim do mundo como sendo 6 de setembro de 1994. Isso aqui se trata de outra previsão, tá, queridos? As suas previsões são sempre baseadas em cálculos a partir de acontecimentos bíblicos. Então a gente repara, queridos, que isso não é a primeira vez que acontece. Caso em questão é de um pastor que estava aí profetizando que Jesus viria, né, que o cavalo amarelo, ele passaria pela terra agora no dia 30 de março, inclusive março é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 11 de março. Então, alguns profetas brasileiros estavam mencionando que haveria uma grande tragédia na passada do dia 30 de março e que muitas pessoas morreriam. Hoje é dia 31 de março, ou seja, ontem, né? E que muitas pessoas morreriam em relação a essa profecia que foi mencionada por este homem. Pelo que eu tenho conhecimento, foi um homem, eu não vou aqui citar nomes, mas foi um homem, um pastor e uma mulher, uma missionária, se eu não me engano, uma pastora, que estavam profetizando essas coisas aí aqui no Brasil, tá? Isso fora profecias que vêm aí há muito mais tempo que isso, percorrendo aí o mundo inteiro, né? Há uma mentira muito grande do diabo em relação a essas coisas, para que o ser humano perca a fé da vinda de Cristo, né? Mas o que nós devemos fazer em relação a essas coisas, querido? É simples, é fácil. Na Bíblia nos ensina aqui no livro de Mateus, vamos para Mateus aqui, no capítulo 24, a partir do capítulo 24 de Mateus, a partir do primeiro verso, Jesus traz ali o sermão profético. E ele ensina aos seus discípulos que todas essas coisas vão acontecer, porém, tudo isso dentro de um período em que o próprio Cristo ensina para a gente. E a gente sabe que quando
está próximo de acontecer essas coisas, o diabo ele tenta confundir ou difundir o ser humano. E o ser humano ele fica perdido, porque o ser humano convive atualmente com a profecia bíblica, que se trata das pragas, né? Então, a gente vê que de século em século entra uma praga que vem devastar grande parte da população. E o que seria isso? Um aviso? Queridos, a gente que somos conhecedores da palavra, temos que ficar atento, porque olha, vou fazer a leitura aqui desse texto e vocês vão entender que isso não é de agora curiosidade em relação aos finais dos tempos, já vem desde os discípulos tinham curiosidade, então perguntam a Jesus aqui, olha. No verso 3 do capítulo 24 diz assim, olha: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos, eles já estão ali, eles ficaram curiosos e se reuniram em particular e perguntaram a Jesus o que haveria de acontecer e quando seriam essas coisas, quando será que a tua vinda, né? E quais serão os sinais que iriam acontecer. No versículo 3. No versículo 4, Jesus responde aos discípulos dizendo, e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Aí o verso 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós já estamos percebendo e nós estamos vendo ao longo dos séculos que isso vem acontecendo, não é de agora. Pessoas que tentam se passar por Cristo. No verso 6 diz assim, olha: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Presta atenção aqui. Porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus está advertindo ali aos discípulos, e para mim, para você que também somos ouvintes e discípulos de Jesus, que a gente precisa conhecer a palavra de Deus para definir o que é correto, o que é certo, o que é verdadeira profecia, o que é falsa profecia. Nada vai acontecer que não esteja aqui dentro da palavra. Tudo o que está acontecendo nós já sabíamos, porque o próprio Cristo passa para a gente. Então não preciso me espantar com profecias que não estão incluídas dentro da Bíblia. A Bíblia fala que haverá os cavaleiros do Apocalipse virão sobre a terra, mas ainda não nesse período. A gente conhece bem que o Cristo que aqui ensinou para os discípulos, também nos ensinou, nos disse que é misto que tudo isso aconteça, mas que ainda não é o fim. Toda essa peste, toda essa fome, toda essa guerra, todas essas coisas que acontecem sobre a terra em relação à natureza, tudo isso é misto que aconteça, mas a Bíblia está dizendo que ainda não é o fim. Vamos continuar na leitura aqui? Verso 7 diz: porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Presta atenção, o que Jesus está dizendo aqui é que essas coisas que estão acontecendo no mundo, aqui como no verso 7, não é? Que ele está dizendo que haverá reino contra reino, que haverá fome, que haverá pestes, que a gente reparar aí, ao longo de alguns séculos, vieram muitas pandemias pelo mundo, devastando milhares de pessoas. Essa não é a primeira. Existiram outras, existiram a peste bubônica, existiram a gripe espanhola e etc. Se você buscar a história, você vai ver que muitas outras pestes surgiram. Isso representa para nós que estamos vivendo um período de princípios das dores. E Jesus Cristo está nos dando alerta para que nós possamos nos despertar e ficar preparados para a sua vinda.
Vamos continuar a leitura? No verso de número 8 diz: mas todas essas coisas são princípios das dores. Repito, verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Você está entendendo? O que nós estamos passando agora é exatamente o princípio das dores, qual também já falei aqui no vídeo, é só você procurar aí depois, que eu venho falando sobre o princípio das dores. Então, o que eu quero deixar para você bem claro é que o Cristo, nosso Senhor, Ele já nos advertiu sobre essas coisas. Eu não preciso ter medo de profecias e profecias, que são, aliás, falsas profecias, que se levantam pela terra, tentando amedrontar o povo, e o povo, quando se trata dessas datas, eles veem que essas coisas não aconteceram. O que vai acontecer com esse povo é uma falta de fé. Eles todas as vezes escutam, Jesus vai voltar tal dia. Houve um profeta aí no ano passado que disse que Jesus voltaria o ano passado, né? Na Páscoa do ano passado. Hoje já vai entrar um ano, né? E Jesus não voltou. Ei, aprenda, a Bíblia fala que ninguém sabe desse dia, apenas Deus sabe do dia que isso vai acontecer. Jesus mesmo diz que nem o próprio Filho do Homem sabe quando vai acontecer esse dia. Então não adianta um mero homem se levantar para levantar datas e dizer que isso vai acontecer, porque não vai, só vai acontecer no dia que Deus, se Ele permitir. Nós estamos vivendo o final, sim, estamos vivendo o princípio das dores. Logo, logo, Jesus vai raiar entre essas nuvens e arrebatar sua igreja. Mas antes disso, é preciso que você que está em casa se converta dos seus pecados. É preciso que você que está em casa, que já é convertido, né, que já aceitou Jesus como seu Salvador, leve o Evangelho para aquelas pessoas que estão perdidas aí no mundo. Você que foi escolhido por Deus, precisa evangelizar o mundo que está perdido. Por acaso você quer que Jesus volte e essas pessoas que estão ao seu redor, elas acabem perecendo, acabem ficando aqui no sofrimento da terra que vai haver após o arrebatamento? Vamos continuar com a leitura aqui então. No verso 10 diz assim, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Escute isso, essas coisas já estão acontecendo. O que está faltando? Apenas Jesus vir levar a sua igreja para que a tribulação e a grande tribulação comece na terra. No verso 10, no verso 11 diz assim, olha, e surgirão muitos. Jesus não está falando que é pouco, e quem está falando isso aqui é Jesus. Versículo de número 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é o verso de número 11. Jesus está dizendo que surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está acontecendo. Pessoas crentes, pessoas que estão aí se deixando levar, né, por visões, por sonhos, e que muitas das vezes não analisam com Deus, não oram, e acabam passando isso, fazendo vídeo, porque hoje temos muita facilidade de espalhar ali a mentira, espalhar uma falsa profecia devido aos órgãos hoje que transmitem, não é, essas coisas, as redes sociais. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque nada que está na Bíblia, tudo que é fora da Bíblia, não vai acontecer. Só vai acontecer o que Jesus já deixou escrito aqui para nós. Vamos para mais um verso aqui. Verso de número 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A falta de fé, a falta de amor, é o que está acontecendo devido a essas coisas que vem acontecendo no mundo. Verso de número 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E para finalizar, o verso 14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e aí virá o fim. Você está me entendendo, irmãos? Você me entende que como é perigoso a gente passar vídeos como esse? Porque olha,
eu recebi milhares de vídeos como esse. Me perdoa, não vou exagerar aqui, né? Milhares não, mas eu recebi particularmente. Eu tive que apagar ou deletar muitas vezes de grupos, né, que mandaram esses vídeos nos grupos. Irmãos, então você que é crente, você tem que tomar cuidado ao compartilhar algo como esse, né, porque você pode aí estar semeando a mentira. O diabo está diminuindo a fé das pessoas com um vídeo como esse, que vai haver tal coisa tal dia, que vai acontecer tal coisa no outro dia, e quando chega o dia não acontece nada. As pessoas que são incrédulas, elas vão ficar mais incrédulas ainda. A gente não pode semear essas coisas. Nós temos que semear a palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Então, qualquer pessoa que vier trazer qualquer tipo de informação para você, que ela não esteja enquadrada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, fuja dessas pessoas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Jesus, ele já nos deixou preparado. Jesus já nos deixou ensinados sobre essas coisas que vão acontecer. Eu não preciso recorrer a profetas, eu não preciso recorrer a teologia, eu não preciso recorrer a nada, eu preciso recorrer à Bíblia, porque a própria Bíblia me ensina as coisas que haverão de acontecer nos últimos dias, tá bom? Então eu não quis me manifestar anteriormente, porque eu já estou farto de tanta mentira, de tantas pessoas inventando profecias e profecias, e muitas dessas pessoas são para se promover, para arrumar seguidores, né, para crescer sua rede aí de WhatsApp, de Facebook, de Instagram e entre outras. O que eu quero aqui é que você seja um conhecedor da palavra de Deus e que você não se engane. Como Jesus disse, muitos profetas haverão de vir e muitas pessoas vão se enganar. Eu espero que você não seja uma delas, tá bom? Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Me ajude, compartilhe esse canal nos grupos. Isso sim deve ser compartilhado. Essas coisas devem ser compartilhadas nos nossos grupos de família, nosso grupo de amigos, de trabalho, não é? Mas é muito ruim dessas coisas acontecer. As coisas só se atribuem ao sucesso, né? Só aquelas fake news, só aquelas coisas que não são verdadeiras. Quando é uma coisa verdadeira, quando a gente vai falar da Bíblia, essas coisas não vão aí tomar partido de uma grande multidão, porque infelizmente a palavra de Deus ela é pouca vista e interessa a muitas poucas pessoas, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e se você já é inscrito, ative lá o sininho da notificação para toda vez que eu lançar um vídeo como esse, o YouTube mostrar para você. Tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.